Muito bem, ouvintes da Rádio Alternativa FM, quem está falando aqui é o Haroldo Almeida, novamente, estou aqui com vocês no Sertão Ambiental. É uma satisfação enorme estar aqui conversando um pouquinho sobre meio ambiente. Você acabou de ouvir a música do Leni, Bichos do Mar, e é uma música bem interessante que ela trabalha muito a conscientização ambiental, né, referente a todos os animais marinhos que temos aqui. Sertão Ambiental, trazendo o tema meio ambiente com a valorização do bioma Caatinga em primeiro lugar. Muito bem, pessoal. E assim, aproveitar, né, para a gente falar que o programa Sertão Ambiental é aquele programa que traz aqui toda a questão da conscientização ambiental, traz o tema meio ambiente para a gente discutir um pouco, né? E mais com o olhar o seguinte, o olhar do bioma Caatinga. Eu quero agradecer meu amigo Beto de Itaíba, que está aqui pelo Facebook nos espectando. E muito obrigado, pessoal. É uma satisfação grande, porque quando a gente desenvolve esse trabalho, é muito bom ver o retorno de cada um, né? Cada um de vocês retorna de forma muito positiva para a gente e nos motiva a gente estar aqui toda semana falando um pouquinho sobre o meio ambiente e trazendo esse tema maravilhoso para a gente e trazer essa discussão, né? Que eu acho que é importante. É importante a gente falar sobre o meio ambiente, é importante a gente estar aqui, né? Estamos aqui no nosso planeta e a gente precisa claramente de ter uma questão social e ambiental bem efetiva, bem abrangente, né? Pessoal, vamos agora ir para a próxima parte das notícias ambientais. Hoje a gente vai tratar como ponto focal um tema bem interessante, a questão os impactos da poluição do Rio São Francisco para aqui, né? Para nós sertanejos, para nós nordestinos. Como é que a gente vê, como é que a nossa sociedade recebe esse impacto aqui do Rio São Francisco. Deixa eu passar aqui para a parte das notícias ambientais. Deixa eu continuar aqui. Sertão Ambiental, trazendo o tema meio ambiente com a valorização do bioma Caatinga em primeiro lugar. Sertão Ambiental. Fica agora com as notícias ambientais do Brasil e do mundo. E muito bem, pessoal. Eu fui aqui ligar a câmera para gravar, né? Porque eu esqueci de deixar outra câmera aqui registrando aqui esse momento, porque é um momento creio que histórico, né? Para o radialismo aqui em Delmiro Gouveia e ter programa voltado a discutir temas ambientais, né? Eu acho que é o trabalho que o Sertão Ambiental tem feito, né, durante esses quase 2 meses de programa, e também temos, acabando o Sertão Ambiental, tem o Eco no Ar. São alguns programas que levam esse tema meio ambiente aí para a população. E falando de meio ambiente, vamos falar um pouquinho sobre algumas notícias ambientais. Aproveitar aqui e agradecer ao meu amigo Juca, José Manuel de Oliveira, mandou aí um abraço aí pra gente. Juca, você tá ouvindo o Sertão Ambiental, né? Quero também aproveitar e mandar um abraço para minhas vizinhas, Dona Célia, Dona Selma, Dona Edna, que sempre estão expectando aí o programa, ouvindo o programa, e assim, espero nunca esquecer de mandar esse alô, porque são pessoas maravilhosas que têm me ajudado muito e são pessoas queridas, né? A gente não pode esquecer de mandar aquele alô para as pessoas queridas. Aproveitar também e mandar um alô para as pessoas que estão no comércio, ouvindo aí a Alternativa FM. Então você está ouvindo Sertão Ambiental, um programa que traz essa temática meio ambiente com a valorização do bioma Caatinga. Mas vamos lá, falar de notícia, né? Aproveitando, eu sempre gosto de olhar os sites oficiais, né, do nosso país, para trazer alguma notícia que tenha relevância para o tema ambiental. Mas primeiro eu pesquisei aqui no g1.com.br/natureza, que é o site da Globo, que ele tem um quadro especificamente para meio ambiente, né? Então
tem umas notícias interessantes que eu queria até falar rapidamente e a gente vai conversando um pouco. Uma notícia que eu quis colocar aqui é os incríveis animais capazes de fazer fotossíntese. O clorospato, estrutura que contém a clorofila, é indispensável para a transformação da energia solar em química e é exclusiva das algas e plantas e outras espécies. Entretanto, acabaram desenvolvendo meios de se beneficiar desse processo. E o interessante é a gente ver que a natureza perfeita, ela acaba tendo uma adaptação muito boa e acaba tendo seu ciclo, né, bem fechadinho. Agradecer meu amigo Felipe Ferreira, que acabou de chegar aqui, é um colaborador do nosso programa, ele é um membro do nosso programa também, é o cara que traz a opinião, né? Felipe, valeu. Vamos continuando aqui. A próxima notícia é sobre o IBAMA, né, que ainda tem dúvidas sobre liberar construção do trecho da BR-319. O órgão ambiental pediu complementações e esclarecimentos ao DENIT sobre o novo estudo de impacto ambiental apresentado em agosto de 2020. O departamento diz que as respostas solicitadas ainda estarão prontas até final de março. É interessante a gente ver que essa BR que está sendo licitada é uma BR que fica lá na Amazônia, né? Então é importante ter toda essa cautela, né, e preocupação ambiental, né, com isso, mas foi um fato que a gente acabou, né, destacando aqui, porque mesmo sendo um órgão, o DENIT um órgão federal, mas o outro órgão federal também tem a questão da responsabilidade de fazer a sua regulamentação da atividade. Uma notícia que eu fiquei um pouco de alerta, né, e quis trazer para aqui: investigação revela terras protegidas da Amazônia à venda no Facebook. Reportagem exclusiva da BBC encontrou dezenas de anúncios no Facebook em que invasores negociam áreas de floresta por valores que chegam a milhões de reais, entre os lotes anunciados a trechos em unidades de conservação e terras indígenas. Então, gente, é um absurdo, né, tal fato, ter essas terras, né, sendo vendidas, né, e praticamente livremente, né, lá pelo Facebook. E assim, é de procedência até duvidosa, então é importante, quando se for comprar um terreno, uma propriedade, olhar a procedência dessa propriedade para ver se não está causando nenhum impacto ou degradação ambiental. Então, aproveitar e deixar aqui esse recado. Quero agradecer também algumas pessoas que estão expectando aqui: o Jorge Ferreira, meu amigo, Jorge Ferreira lá de Pernambuco, o César é um dos intelectuais aqui de Delmiro Gouveia, um amigão, né? A Elma Campos, obrigado por estar expectando aqui pelo Facebook. E a gente está gravando esse programa para a gente colocar no YouTube, né? Quero agradecer também as pessoas que viram, né, esse programa no YouTube, e foi bem interessante. Quando a gente colocou, teve várias visualizações. Se você puder ajudar também a nossa visualização do nosso programa no YouTube, a gente fica feliz. Bem, gente, homem leva a multa de R$12.000 por maus tratos a galos treinados para a briga e ainda acaba preso por posse ilegal de arma. A operação policial encontrou uma rinha em uma residência em Vila Nova, Presidente Venceslau, onde os animais eram mantidos em local precário, sujo e sem alimentação adequada. Assim, é um fato, né, que até culturalmente tem se colocado muito, até aqui em nossa região, a questão, algumas pessoas até veem essa questão da rinha de galo como até um esporte, né, em muitas situações e muitas realidades. Então, assim, a gente vê essa notícia que uma pessoa levou uma multa por uma ação desse tipo, é importante para servir de alerta, né? Mas, Felipe, a questão da rinha de galo é um crime, né? Maus tratos aos animais é um crime. E eu queria aproveitar, Felipe, para deixar para você dar seu bom dia e fazer uma breve fala sobre isso, beleza? Beleza, Haroldo. Tá aberto. Aqui, agora tá.
Quero dar meu bom dia a todos que neste momento sintonizam essa cadeia de rádio através da Rádio Alternativa 98.5. A vocês que nos acompanham pelas redes sociais, aí tanto a do Haroldo. O telefone aí no estado silencioso, né? Meu amigo Haroldo Almeida de Haroldo Oséias de Almeida, esse Felipe. Haroldo Oséias, que é o âncora. Enfim, é um tema discutido, Haroldo, é de bastante importância, porque a gente sabe toda a problemática que existe por trás, né, das rinhas, das brigas, enfim, o nosso ponto é a questão ambiental, que degrada os animais, que maltrata, que causa danos aos animais. Enfim, é proibido, a lei proíbe, é um crime, acho que até federal, não é isso? Correto. Crime federal, e que é importante que as pessoas tenham consciência de que algumas coisas elas têm que ser evitadas e, enfim, não pode continuar. Verdade, Felipe. E assim, e tem pessoas ainda que tentam justificar, né? Justificar Não é justificável. Verdade. Tem pessoas que dizem, não, mas esses galos na natureza eles brigam até morrer. Então, o que é que eu faço? Eu cuido deles um pouquinho e depois, se eles brigarem, aí a gente fica só assistindo. Mas isso não tem justificativa, né? É uma situação que a gente tem alertado muito, né? Principalmente, como o Felipe colocou bem, é um crime federal. Então, pessoal, essa situação de rinha de galo realmente é uma das questões para a gente ter toda a conscientização possível. Bem, outro site que a gente sempre utiliza aqui é o brasilmongabay.com. Então, ele coloca uma notícia. Vê só, Felipe, essa notícia foi um pouco chocante. Tipo assim, governo federal quer licenciar ferrovia sem consulta a indígenas. Entre projetos considerados prioritários para o governo federal nesse início de ano, a ferrovia EF-170 continua conhecida como Ferrogão, deve começar a ser licenciada em abril. Então, assim, na matéria fala que não está previsto nenhuma audiência pública, principalmente nas terras indígenas, que essa ferrovia passa por lá. E, assim, o Brasil passou por um grande processo, né, de garantia de direitos, né, Felipe, para as comunidades quilombolas, aos indígenas. E, assim, uma ação dessa sendo desenvolvida em terra indígena e não ter a devida, devido olhar, né, para essa população, para essa comunidade, é um pouco preocupante, né? Haroldo, a gente vê que desde 2018, quando o atual governo assumiu, a gente vê que não houve um interesse muito grande com a questão indígena nesse país. E isso vem se arrastando. O fato que você colocou aí é mais um de tantos que estão acontecendo e que podem continuar a acontecer, e que é imprescindível que haja um olhar diferenciado. Acho que nós estamos numa república e é normal que na república os poderes constituídos se envolvam em questões que envolvam o país. Então, acho que é um tema que deveria ser debatido pela Câmara Federal, pelo Senado Federal, para que se chegasse a um denominador comum. Porque tá lá, o governo decide, vou fazer isso. Mas e os representantes dos estados que estão constituídos ali através do voto? Não é? Não sei se existe omissão também por parte deles, né? Não sei. De repente, sei lá, pode ser que tenha, mas eu não sei. Mas é algo que tem que ser debatido com muita atenção, com muito carinho. A questão indígena nesse país é precária. Vale lembrar que quando os portugueses chegam aqui, que invadem aqui, né? Vamos acabar com essa história de descobrimento. Tem que acabar com isso. Tem que acabar com essa história de descobrimento. Eu digo aos meus alunos, não vem com história de descobrimento porque não existiu. Existiu uma invasão. Eles chegaram aqui, invadiram, entraram, ocuparam o território. Desde lá até hoje, os indígenas são tratados como se fosse um objeto, como se fosse um monte de entulho ali, né? Uma coisa desse tipo, que não tivesse muito valor. É importante que os poderes constituídos se atentem a isso. Haroldo, permita aqui mandar um abraço para pode mandar. Um grande amigo aqui, o Marcos,
tá lá em São Paulo, tá aqui mandando um abraço. Dá um abraço pra ele também. Dizendo aqui, Felipe, você é uma lenda. Manda um abraço pro Pablo. Marcos Fabrício, o nome dele, viu? Tava bom lá da Pedra Velha. Que bom. Tá em São Paulo. Eita. O programa que é conduzido pelo Haroldo e eu. Pablo tá na Rádio com a Irmã agora, transmitindo também lá um programa, na Rádio Câmara FM. E tá também ao vivo lá, viu? Forte abraço pra você, ó. A todos que nos acompanham neste momento, certo? Esse é o programa Sertão Ambiental. Felipe, e quem fez um elogio aqui, ó, 2 defensores da natureza, foi o César. Ah, César é uma autoridade. Mas antes de você chegar aqui... O homem é uma potência nuclear. Ó, César, ele tá aqui expectando. Bem, pessoal, vamos continuando aqui as notícias, né? Teve uma notícia que eu fiquei bem... Foi muito bonito, principalmente as fotos, né? Aí a notícia tava: apanhadores de flores em Minas Gerais fazem da Serra do Espinhaço um jardim sustentável. Foi lindo, sabe, Felipe? A comunidade do entorno, né, dessa serra fazendo a coleta, né, de flores, e tem muitas flores até nativas daquela região, e eles pegaram essas flores, além de geração de emprego e renda, eles fazem uma ação sustentável. E eu achei, foi uma notícia muito positiva de a gente ver que tem como ter a ação sustentável e também ter uma ação de geração de emprego e renda. Elas podem casar. Só é o ser humano ter uma conscientização, né? É aquela relação de sociedade, natureza e desenvolvimento, né, que a gente tanto vê nos bancos da universidade. Sociedade, natureza e desenvolvimento. Nós, organizados enquanto cidadãos, enquanto sociedade organizada, a natureza como meio de onde nós tiraremos aquilo que a gente precisa de forma sustentável, e o desenvolvimento alinhado à sustentabilidade. Ou a gente faz isso, segue essa linha tríade, ou teremos dias sombrios pela frente. Verdade. Passar aqui umas notícias mais rápidas aqui, que veio do site, deixa eu olhar o site aqui, Ambiente Brasil. Aí, assim, só deixei aqui para a título de conhecimento pessoal, tem que carro elétrico chinês de R$24 mil promete rivalizar com o Tesla. Se isso for verdade, né? Esperamos, né? Que chegue aqui pro Brasil. Será que vai chegar, Felipe, a R$24 mil esse carro aqui no Brasil? Tomara que chegue na mesma velocidade que chegou o coronavírus. Foi bem colocado. Aí tem uma notícia que eu lembrei muito de um grande amigo nosso: reversão dos polos magnéticos que causou o fim dos neandertais. Foi um estudo, né, apresentado por uma universidade do exterior, e falando um pouquinho que a reversão dos polos foram que causou o fim dos neandertais. Essa notícia tu lembra de quem? Falando aí, Flávio Barbosa. Mandar um abraço pro Flávio, né? Tem outra aqui: mudanças climáticas. Felipe, engraçado não é assim, até trágico. Toda semana a gente tem trazido notícias sobre mudanças climáticas, e ainda tem pessoas... Recebi um comentário essa semana que algumas pessoas falando que as mudanças climáticas não existe. Aí eu fiquei até um pouco abismado com uma informação dessa, né? E a pessoa sem fundamento científico nenhum falar uma coisa dessa, mas a ciência tem todo dia falado nisso. Tem a próxima notícia: mudanças climáticas. Teve geleiras da Antártica, da Antártica Oriental, estão derretendo muito rápido. Satélites registram a aceleração do derretimento das geleiras ao longo do trecho de 1000 km da costa da Antártica. É um fato, né? Não tem como... eu acho que a gente consegue identificar que as mudanças climáticas estão acontecendo até aqui na nossa região. E é importante trazer também temas assim, por quê? Vamos lembrar o seguinte: o nosso clima, o clima global, ele tem vários fatores: maritimidade, continentalidade, as correntes marítimas. O que mantém o equilíbrio do clima quente e frio, seja no hemisfério norte ou sul, são as correntes. E a corrente, se não me engano, é de Humboldt, que leva o clima quente lá para o hemisfério norte. Havendo essa redução das geleiras, ela será derretida. Lembrando que as geleiras
são água doce. Água doce congelada. Aham. Se caindo uma certa quantidade de água doce no oceano, pode haver, claro, é uma hipótese, e já vem estudada desde 1955, por aí. Período das grandes guerras, o mundo passa por grandes transformações, principalmente o clima começa a ser afetado a partir do fim das grandes guerras. Porque parte da Europa destruída tem que ser reconstruída, e a partir daí as grandes emissões de gases têm fim. A gente discute isso outro momento. Mas, havendo uma grande quantidade de água doce dentro do oceano, pode haver a dessalinização de uma dessas correntes que levam o clima quente lá para cima. Aham. Havendo isso, há uma hipótese de que haja uma futura era do gelo. Ou seja, o planeta volte a congelar. Desculpa. Já existem alguns cientistas que defendem que nós entramos numa nova era do gelo que vai levar em torno de 11 mil anos para que o planeta volte a ficar com parte de seu território, de seu espaço congelado. E tudo isso causado pela ação humana. Pela ação humana. Então, assim, é um fato, né? Teve o site do IMA, Felipe, lançou o sistema de gerenciamento online de resíduos e a partir da sexta-feira se torna obrigatório qualquer transporte de resíduo de um determinado local para outro. É interessante você entrar no sistema de gerenciamento online do IMA e emitir o manifesto de transporte de resíduos. Isso aí pode ser feito online, né? Aí assim, a pessoa, se você tiver uma habilidade, um conhecimento, você consegue fazer isso sem nenhuma complicação maior, ou procura, né, tem o site do IMA, tem lá o manual, né, também para fazer todo esse sistema de gerenciamento online de resíduos. É importante ter esse sistema de gerenciamento, Felipe, ele coloca não é somente para transporte de resíduos fora do município, mas até dentro do município também, porque é uma questão deles terem um controle maior na geração dos resíduos e na sua destinação. Haroldo, para que os ouvintes se integrem mais, explica aí o que são esses resíduos. Os resíduos, né, são principalmente resíduos sólidos. O plástico, o papelão. Geralmente, assim, tem muitas pessoas que fazem esse transporte, né, de plástico, papelão, até de entulho ou qualquer outro resíduo sólido para um determinado local para outro. Então, a partir de sexta-feira é obrigatório, né, que essa movimentação seja registrada no sistema de gerenciamento online de resíduos sólidos do site do IMA, né? Então, Felipe, é até bom a gente deixar esse alerta, vale também para Delmiro Gouveia. E outra coisa, viu, Felipe? Se uma pessoa estiver vindo de um outro estado passar por Alagoas, tem que ter esse registro feito desse manifesto, desse transporte, desse resíduo, né? Então é importante a gente colocar isso aí para as pessoas não esquecerem. Então eu achei uma ação interessante e deixando ainda Alagoas, Felipe, na vanguarda, né, em toda essa questão, essa discussão dos resíduos sólidos. Alagoas foi um dos primeiros estados a extinguir os lixões, está sendo um dos primeiros estados a ter todo esse controle online de gerenciamento de resíduos sólidos e eu acho que está avançando na aplicação da Política Nacional de Resíduos, né? E deixa eu passar para outra noticiazinha aqui. Técnicos do IMA, ainda falando dessa questão de resíduos sólidos, visitaram, né, uma experiência exitosa na destinação de tratamento de resíduos sólidos lá em São Luís do Maranhão. Foi bem interessante ver que as equipes técnicas aqui do governo de Alagoas foram, né, para São Luís do Maranhão, que até, Felipe, é uma referência muito grande. Eu acho que você lembra do tempo que estávamos na Secretaria de Meio Ambiente que a nossa intenção era até visitar lá, né? E foi aqui uma comitiva, até o secretário atual de Meio Ambiente, o Marco Diniz, ele foi também junto com essa comitiva, né, e alguns outras pessoas do estado para entender como é que lá em São Luís do Maranhão é feito toda essa questão do gerenciamento de resíduos. Eu achei uma ação também louvável e também, né, já tentar
trazer um benefício. E assim, o que eu achei interessante, Felipe, foi que o secretário municipal de meio ambiente, ele foi também com essa comitiva. E assim, a gente acredita que pode trazer muitos benefícios aqui para o nosso município, né? Que pode também ter alguns exemplos exitosos e a gente possa até ter algum futuro, uma ação, né, voltada ao melhoramento do gerenciamento de resíduos, né? Isso aí você até acompanhou, não foi? Durante essa semana, né? Você até comentou comigo, né, sobre essa ação. É uma ação importante, porque mesmo com atividades educativas, tudo isso, a gente dá ver que a geração de resíduos vai ser mais simples. Os resíduos, pessoal, é lixo. Vamos falar, ser mais simples, né? Boa. É o lixo. É verdade. É o lixo e a forma como ele é gerado e como ele é gerenciado, né? Às vezes a gente vê que em alguns lugares o lixo ele é jogado nas ruas, ele é espalhado, isso tudo, e causa danos ambientais irreversíveis. O que é que tem sido feito pelos poderes públicos? Uma tomada de ações para que houvesse, ou melhor, que haja o destino correto para esse lixo que a gente produz. Claro que dentro dessa cadeia de produção, até chegar no destino final, como resultado, passa por uma longa etapa de reutilização, de reciclagem, até de diminuição desses resíduos. Por exemplo, o Haroldo colocou bem aí, o processo de separação de lixo seco, lixo molhado, processo de separação do papel, do vidro, do metal, que é a lata, o cobre, seja o que for. Todas essas ações, por mínimas que sejam, por menores que sejam, elas beneficiam o meio ambiente. Claro. E outra, todo esse lixo somos nós que produzimos. Todos os dias nós produzimos. Por exemplo, quando a gente tinha aqui em Dalmiro uma média, não sei como é que está agora, de 25 a 30 toneladas de lixo por dia. Correto. Ou seja, um município com 53 mil habitantes, gerando quase que metade dos habitantes, quase que metade do número de habitantes em toneladas de lixo. Isso aí, detalhe, era o que era coletado. Isso, que era coletado. Tirando, assim, alguns outros tipos de lixo que não é coletado, né? Que é jogado de forma equivocada até nas ruas, nas vias. Né? Então, assim, Felipe colocou bem, né? Eu acho que a gente precisa ter uma conscientização ambiental. E, assim, o básico. Eu acho que não tem, Felipe, nada melhor de fazer do que somente separar, né, o resíduo, o seco do molhado, né? Agradecer também ao Wagner Silva, está aqui expectando, ao Marfins também está aqui expectando aqui pelo Facebook. Você está ouvindo o Sertão Ambiental, né? Eu e o Felipe, a gente tem todo sábado esse compromisso de estarmos aqui trazendo um pouquinho sobre o tema meio ambiente para todos e todas ficarem um pouquinho mais conscientes, né? E a gente também se conscientiza, né, quando a gente está aqui nesse trabalho, né? Processo de troca de aprendizagem. É verdade. Felipe, eu achei interessante também outra notícia aqui local, né, que representantes do povoado Lameirão e do grupo Veredas da Caatinga discutem melhorias para a comunidade ao lado da prefeita Ziane Costa. E assim é bem interessante, né? A gente vê que o grupo Veredas da Caatinga tem feito um trabalho, né? Eu acho que eles são até bem a resistência, né? Que ainda eles têm todo aquele vínculo, né, com o campo, com o meio rural, e tem feito disso também uma ação até de conscientização ambiental, né? Um trabalho, então, uma trilha ecológica, né? Você até menciona muito, né, o trabalho que eles têm feito. E assim, o governo municipal dá um olhar diferenciado, né, para esses jovens. Eu achei uma ação muito positiva e importante, né, para a valorização do jovem no campo mesmo, onde ele é, não é isso? Correto. Deixa eu mandar mais um abraço. Manda. Tá aqui nos acompanhando o Padre Adalto, viu? Entrou aqui, tá online. Padre, sua bênção. Fernando Ferreira, esse sobrenome Ferreira minha irmã. O Aguinaldo também acaba de entrar aqui. A vocês que nos acompanham, tanto ali nas redes sociais do Haroldo quanto aqui
Nós estamos no programa Sertão Ambiental pela Rádio Alternativa FM 98.5. Haroldo, é importantíssimo que o poder público, a prefeitura, trabalhe esse potencial histórico, cultural e natural que nós temos aqui em Delmiro Gouveia. Ele é enorme. A gente viu que enquanto nós estivemos fazendo parte da secretaria, a gente tentou mapear, a gente tentou trazer à tona todo esse potencial. O IFAM já catalogou aproximadamente de 18 a 20 sítios arqueológicos que nós temos ali na região do Lameirão, do 44, do Araçá, por ali. Nós temos um potencial que, por muito tempo, quem vem explorando mesmo é o pessoal da Vereda da Caatinga, liderado por Érica, por aquela equipe que está de parabéns. Eles têm um programa aqui, inclusive, né? Depois da gente, eles estarão aqui, né? É importante que a população de Delmiro conheça, que a população, eles têm um Instagram, procure pelo Instagram deles, o pessoal da Vereda da Caatinga. É importante que você, que é delmirense, ou não, que seja de outro lugar, que esteja aqui, conheça. Vá ver de perto como foi que se deu a história do homem antigo, nas margens, na beira do São Francisco, ali no Riacho do Talhado. Vá ver de perto o potencial que nós temos aqui. Vá ver de perto os cânions, ali, vá ver de perto as formações rochosas e rochas sedimentares que nós temos ali e que explora muito bem com o pessoal das olha, o tema central vai ser esse. Eu vou só dar uma travadinha em você, vou colocar uma música aqui. Eu não vou nem dizer o nome da música, quero ver a sua emoção quando você vê essa música aqui tocando, certo? E vamos passar para um outro momento do nosso programa. Desculpa aí, Felipe, mas você vai gostar da música que eu vou colocar e você vai trabalhar mais esse tema aqui e o São Francisco, os impactos. Mas você, como um grande conhecedor, um ambientalista, um geógrafo, um estudioso das causas ambientais aqui da nossa região. E, pessoal, uma satisfação estar com vocês. Você está ouvindo o Sertão Ambiental. Vamos aqui escutar uma música, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E ela vai ser já uma introdução ao tema que a gente vai tocar. Deixa eu ver a emoção do Felipe depois dessa música aí. Não, eu fechei. Dedé Cariri lá de Pão de Açúcar, viu, Haroldo? Dedé se criou pegando piaba lá na beira do Rio São Francisco, comendo caralho. A música é o Riacho do Navio. Eu não tem nem como deixar aqui para as pessoas na internet ouvir, porque senão dá direito autoral, sabe? A gente acaba perdendo. Mas é Riacho do Navio, de Luiz Gonzaga. Bom dia, nós estamos aqui no programa Sertão Ambiental, na Rádio Alternativa FM 98.5. Participe com a gente, faça perguntas, mande sugestão. O tema é falar do meio ambiente aqui na região do semiárido, na região da Caatinga. Um abraço a Roseli. Dedé tá aqui dizendo palhaço, porque ele não quer que diga, mas ele cresceu lá em Pão de Açúcar pegando piaba, pegando caboge. A Lidiane também, um abraço, Lidiane, ao Cristóvão, enfim, todos vocês que nos acompanham, um forte abraço. Nós estamos aqui na Rádio Alternativa, no programa Sertão Ambiental. Aqui é o Haroldo, é o âncora. E aí, pessoal, você está ouvindo a música Riacho do Navio, do Luiz Gonzaga, que também já dá uma introdução, né, a todo esse tema que a gente vai conversar daqui a pouco. Aqui o grande amigo geógrafo e o grande ambientalista Felipe vai também entrar nesse tema, falando um pouquinho sobre os impactos ambientais causados no Rio São Francisco e qual é o reflexo que ele tem conosco, aqui nós sertanejos, né? É isso. E um abraço também para Dona Isabel, lá de Capela. Eita, Dona Isabel sempre tá no espectro. Um abraço também para Cícero Toledo, viu, Dona Isabel? Diga ele que a gente tá mandando um abraço. Ó, aqui o Alessandro da Paz, ele também geógrafo, viu? O Alessandro, e tá mandando aqui os parabéns por nós, assim, essa iniciativa, viu? Obrigado, Alessandro. E a gente tá aí, né, tentando levar um pouquinho mais de concentração ambiental, né? Isso é importante. Tentar... Um abraço pra ele também. E essa música, o que tu achou? Importantíssimo, foi gravado, tem mais de 50 anos que foi gravado, né? Tem quase isso, né? Luiz Gonzaga nela falando do sertão do Pajeú,
você deve conhecer. Pernambuco. Pernambuco. Luiz Gonzaga, assim, eu acho que é um ícone e foi eu posso dizer até um intelectual, um visionário, que eu acho que uma pessoa igual ele nasce uma vez a cada, vamos dizer, 100 anos. a cada 100 anos, né? Verdade. E, vamos agora começar. E outra, viu? Eu completo o ano no mesmo dia que Luiz Gonzaga, viu? Só que eu quero ser pretencioso nadinha. Vamos lá, vamos começar, né? Sertão Ambiental. E começa agora o Ponto de Vista. Vocês acabaram de ver, eu ouvi aí a voz do nosso diretor. Verdade. Aí, o Felipe até acabou de mencionar o nosso diretor Vinícius. E ele tá ouvindo, viu, Felipe? Ele tá ouvindo aí o nosso programa. Ele sempre, todo sábado ele tá ouvindo. É o nosso diretor Vinícius, é o diretor do programa, ele aqui dá sorte. Dá uma pra gente. Bem, pessoal, vamos agora iniciar o tema focal, né, desse momento, o ponto de vista. Vou fazer a pergunta a você, Felipe. E assim, a gente durante a semana que a gente planeja muito esse programa, aí a gente pensou, o que é que a gente vai falar? Aí o Felipe até mencionou, né, a questão do Rio São Francisco, a poluição e quais os impactos que essa poluição tem para nós sertanejos, para a gente que precisa tanto do Rio São Francisco e para diversas atividades, né? A gente estamos aqui às margens do Rio São Francisco. Belmiro Gouveia é uma cidade que ela tem o Rio São Francisco por um lado, o Canal do Sertão por outro, Mochotó por outro. o Lago Mochotó também, por outro lado. É cercado por água, né? Mas mesmo assim, a gente tem muitos desafios, né, Felipe? A gente tem o impacto, né, causado no Rio São Francisco, tem um reflexo muito grande para a nossa sociedade, né? E aí, Felipe, como é que tu já visualiza isso? Sim, pessoal, a gente escolheu esse tema porque durante essa semana o Rio São Francisco tem sido tema central em algumas reportagens, aqui em Alagoas, principalmente nas edições do LTV, trazendo mais uma vez a situação hidrológica do rio. Você colocou aí, e acho que na vila, o trecho da música vai dizer que o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Pena que isso não acontece mais. Por conta das hidrelétricas da Chesca, o Rio São Francisco tem sua função de correnteza e hoje o mar que adentro. Em torno de 17 a 20 quilômetros o mar está adentrando e já encontra resquícios de água salgada na foz do São Francisco. Toda vez assim, tem água aqui pertinho, a gente, Mas a gente esquece, né? Então, falar do rio é falar da bacia do rio. São 2.700 quilômetros, nasce lá em Minas Gerais, deságua aqui, passa por 5 estados, né? Acho que são 25 milhões de habitantes mais ou menos beneficiados. Com o projeto de transposição vai para mais de 12 milhões, totalizando 37 milhões. Os projetos ainda estão em andamento. Mas nós podemos citar. O rio é também conhecido como o Opará, que os indígenas chamaram e chamam, que significa rio-mar, grande mar, rio-mar, grande mar. Certo? Também foi chamado de Rio dos Currais, porque no decorrer do tempo, desde que Américo Vespucci descobriu São Francisco até os dias atuais, foi se estabelecido nas margens do São Francisco currais para a criação de animais, os bois principalmente. Enfim, são 520 anos de exploração. A gente viu, as reportagens mostraram que no Baixo São Francisco, compreendido a partir da usina de Xingó para lá, o rio praticamente não tem correnteza. O nível de água baixou muito a partir da calha de Xingó. Os pescadores reclamando, principalmente que vive da pesca, a renda principal, prejudicou. A Piracema quase que não existe mais. O nível de poluição afetou bastante toda aquela região, porque
Se não há correnteza, a matéria orgânica ela fica acumulada ali. Verdade. Principalmente essa matéria orgânica ela é trazida por esgotos domésticos. A gente tem que lembrar disso também, que são poucos os municípios da bacia, que são 514 diretos da bacia do rio, que despejavam esgoto dentro dele. Eu não sei como é que está esse número hoje, que foi atualizado, mas eram poucos os municípios que tinham seu plano de saneamento em papel e executado. Né? Verdade. Vale lembrar que a gente é um desses municípios. Aham. A gente é um desses municípios. Foi feito o plano de saneamento. Aham. Não sei se você tem informação de como é que está. O plano de saneamento ele foi aprovado em 2019, né? E assim, ele ainda tem muito espaço para serem dados. Agora sim, uma das questões como você colocou, Felipe, infelizmente, a gente tem menos de 10% dos municípios que tem o seu plano de saneamento e tem o principal, o tratamento de saneamento básico do esgoto. A gente vê durante todo o Rio São Francisco os esgotos indo praticamente sem tratamento nenhum. Até 2018, permita até 2018 só um município tinha seu plano de saneamento feito e executado totalmente. Verdade. Eu não lembro qual, agora sei que é em Minas Gerais. E assim, Felipe, aí você coloca pontos muito interessantes, e quando a gente olha o rio, ele perde a sua capacidade de autodepuração. A autodepuração é um processo do rio, porque um rio ele só quer estar livre para que ele mesmo faça o processo natural de sua limpeza. Isso aí, eu identifiquei isso quando eu trabalhava lá em Pernambuco, né, no rio Ipujuca. O rio Ipujuca, quando ele chega em Gravatá, em Caruaru, São Caetano e Bezerros, ele é bombardeado por esgoto. Mas aí quando ele passa um tempo tendo o seu processo de autodepuração, ele acaba se renovando. E o São Francisco tem isso quebrado por causa dos barramentos, né, que foram feitos, né, que você mesmo citou aqui. E isso assim é preocupante. É preocupante porque tinha um ciclo hidrológico, as espécies, os peixes mesmo faziam. Tinha peixe, né, Felipe, que ele saía praticamente, ele adentrava rio acima, cara. Era uma coisa lindo de saber. E um rio navegável, né, que a gente tem historicamente aí, até o Dom Pedro, né, navegou por ele, né. E assim, é um rio tão importante e a gente vê que ele está sendo degradado, destruído, né? E que vai sofrer a gente, né, Felipe? É a qualidade de vida. A gente cuida da natureza, ela dá em troca, ela faz uma troca. A gente cuida, ela nos dá qualidade de vida, né? Então, só lembrando mais uma vez, o manancial hídrico mais importante que nós temos no Nordeste e que parece que às vezes a gente não cuida. Eu vi essa semana numa emissora de rádio aqui de Belmiro, o povo reclamando que estão jogando lixo dentro do Canal do Sertão. Repare bem, veja bem. O canal foi feito com a ideia de sedentação humana, animal e irrigação. A água é tirada do rio, jogada no canal para percorrer os 250 quilômetros, né? Não estão prontos ainda, mas para percorrer esse espaço todo. E para que o povo pudesse cuidar. Mas o que é que a gente vê? Ainda falta, infelizmente, por parte de algumas pessoas, a falta de consciência. Então, você vai jogar lixo dentro do canal, havendo outras possibilidades desse lixo ser retirado do espaço onde você está. É complicado. Então, bate na tecla para consciência, chama a atenção para consciência. A gente está aqui, você colocou bem, Belmiro é um município, eu acho que muito bem privilegiado. Nós temos a sul do município, o São Francisco, a barragem de Xingó. Nós temos a oeste, o Rio Mochotó, que é intermitente, mas uma parte dele foi perenizado com a usina Paulo de Sales. Nós temos a norte, o Canal do Sertão. E a leste nós temos o Mochotó, o talhado, que é intermitente, mas que na época de chuva ele fica cheio. Verdade, tinha esquecido. Ou seja, um quadrilátero hídrico que cerca Belmiro, né? Verdade. Que cerca Belmiro. E que são mananciais naturais, melhor dizer. Cara, a parte de São Francisco aqui é um barramento. A barra tem todo esse potencial porque o homem foi lá, barrou o rio, a água subiu, né? Fez com que os cânions ficassem navegáveis, fez com que houvesse essa explosão de beleza natural.
E que, pelo fato de ser artificial, não quer dizer que não tem que ser cuidado. Tem que ser cuidado sim, tem que ser preservado, tem que ser conservado. Aí chamou a atenção para um outro fator, o turismo nessa região. As pessoas vão para lá, até agora estão indo nesse momento de pandemia, tem que ter cuidado. Vamos lembrar que para passear nos cânions tem vaga, mas para as UTIs parece que não vai ter mais não. Lembre-se disso. Então, as pessoas vão visitar a região dos cânions, prainhas que tem nas margens de São Francisco, aí deixam lá embalagens, latinhas, lixo de toda qualidade. Nas rochas escreve o nome, fulano passou por aqui, Haroldo passou por aqui, no dia 27 de fevereiro, tal. Pessoal, tem que ser preservado. São bens naturais e que tem que ser preservado. Eu vou repetir. A gente preserva, a gente conserva e a natureza nos dá qualidade de vida. Se a gente quebra esse ritmo, se a gente quebra esse ciclo, aí a qualidade de vida fica prejudicada e o que é que vai restar? Bem, a gente está praticamente chegando ao final do nosso programa, sabe, Felipe? E o impacto basicamente é o seguinte, eu acho que a gente pode resumir o que acontecer de mal com o Rio São Francisco, vai acontecer de mal conosco. Bem, Felipe, eu tô com a música aqui de Sobradinho por Sá e Guarabira, passar depois, mas eu queria que você deixasse a sua mensagenzinha final, né, para a gente até passar o programa, né, passar o espaço aqui pro Eco no Ar, que vai vir aqui e continuar a falar toda essa dinâmica ambiental. Felipe? Vou me despedir deixando meu abraço a vocês que nos acompanham pelas ondas sonoras da Alternativa, mais uma vez, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, pelo canal no YouTube. Nosso muito obrigado. Mais uma vez vou dizer, participe, faça o programa junto com a gente. Este é o programa Sertão Ambiental, que a gente traz para cá temas ambientais que tenham a ver com a nossa região, com a nossa escala local e que discuta aquilo que é nosso. Então, faça o programa junto com a gente. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. E foi muito rápido, né, Felipe? O programa passou rápido, que a gente mal percebeu. Então, agradecer aí a todos que estão expectando aqui pela rede social do Felipe Ferreira, agradecer os que estão expectando pela minha rede social e principalmente os que estão nas ondas do rádio, né? Que é importante a gente fazer esse trabalho e ter esse apoio para com que a gente consiga continuar a estar aqui, né? Todo finalzinho de semana a gente está aqui trazendo esse tema. E Felipe, obrigado, Felipe, por essa parceria, é uma satisfação enorme. Queria mandar um abraço para o Jaziel Belisário, e semana que vem ele vai estar aqui conosco falando um pouquinho sobre os desafios da política ambiental. Vai trazer o café também? Pronto, é bom. Então foi bom falar isso. Depois vai pagar o café pra gente. Mas tu vai ter muita informação quando o Jaziel estiver aqui sua, viu? Pessoal, vou passar a música aqui do Sobradinho, né? Que aí a gente já vai. A música Sobradinho de Sá e Guarabira, para vocês, né, estarem um pouquinho ouvindo essa beleza, né, essa canção que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Muito obrigado, pessoal, um abraço para todos e todas. Quero mandar aquele agradecimento, né? Sim, Dona Selma e Dona Célia e Dona Edna, viu? Eu já mandei o alô para elas logo no começo do programa, mas você disse que ia mandar. Vai, Felipe, manda o alô pra elas aí, vai. Dona Selma e Dona Célia, como eu disse, que a Haroldo é meio falso, disse que não ia mandar. Mas um forte abraço pra vocês. E mais tarde estaremos por aí pra gente conversar. É verdade. Bem, pessoal, muito obrigado. Você está ouvindo Sertão Ambiental. Obrigado, pessoal. E a gente conta com vocês no próximo sábado.